O restaurante existia há décadas. Um lugar pequeno e aconchegante com cabines de vinil vermelho rachado e uma velha jukebox que ainda tocava músicas dos anos 50. Ficava aninhado nos limites de uma cidadezinha sonolenta, o tipo de lugar onde os moradores locais sabiam o nome uns dos outros e onde o café nunca parava de fluir. A chuva batia forte nas janelas, transformando a rua lá fora em uma névoa turva. O toque constante da tempestade contra o vidro só fazia o restaurante se sentir mais aquecido, como um refúgio do frio lá fora. Lá dentro, os funcionários se movimentavam em um ritmo bem ensaiado. Linda, a proprietária, estava no balcão conversando com alguns clientes habituais enquanto virava panquecas na chapa. Se inscreva no canal e vamos acompanhar mais essa história. Jake, o cozinheiro, cantarolava uma velha canção country enquanto deslizava um prato de ovos até a janela. Carla, a garçonete, enchia canecas de café e ria com uma mesa de adolescentes que vinham todos os fins de semana depois dos jogos de futebol americano do colégio. O som de conversas, pratos tilintando e risadas enchia o ar, misturando-se ao suave zumbido das luzes acima, mas em meio à agitação havia uma figura que passou despercebida. Na mesa do canto mais distante, escondido da vista, estava sentado um homem mais velho. Seu casaco estava surrado, do tipo que se encontra em brechós, e seu chapéu estava puxado para baixo, cobrindo o rosto. Seus olhos, porém, brilhavam com uma intensidade silenciosa que parecia guardar uma vida inteira de histórias não contadas. Ele não falou, não pediu nada, apenas ficou sentado ali, olhando para a chuva, com uma tristeza tênue, mas visível, em sua postura. O mundo se movia ao seu redor, inconsciente, enquanto ele esperava em silêncio. Ele não parecia pertencer ao momento presente. Algo nele parecia deslocado, como se fosse um visitante de outra época. À medida que os minutos passavam, o homem na mesa do canto permanecia uma figura silenciosa ao fundo do zumbido animado do restaurante. Os funcionários se concentraram nos rostos familiares que entravam e saíam sem notar. Lou. Carla, a garçonete, parou no balcão para conversar com o grupo de adolescentes e suas risadas ecoavam pelo ar. Ela não olhou para ele, nem para ninguém. O homem estava sentado sozinho, com as mãos cruzadas no colo, as bordas do casaco desgastadas pela idade. Seus olhos estavam cansados, exaustos de um jeito que revelava muito mais do que apenas a longa jornada que ele devia ter percorrido. Mas ele ainda esperava pacientemente, quase resignado. Sua postura era rígida, como se seus ossos estivessem acostumados a ficar sentados em silêncio. No entanto, uma tristeza silenciosa emanava dele, um peso sutil pairando no ar. Alguns dos clientes habituais, notando-o pela primeira vez, lançaram-lhe um olhar rápido, mas no momento em que seus olhos encontraram os dele, desviaram rapidamente o olhar, incomodados com o que quer que vissem. Talvez fosse a idade, a aspereza de suas roupas. Ou talvez fosse a forma como ele parecia carregar uma presença que exigia mais do que o habitual aceno educado de reconhecimento. Ninguém se aproximou. Os adolescentes, ainda em sua mesa perto da janela, riam entre si. Elas sussurravam, fingindo ser sutis, mas suas risadas eram altas o suficiente para deixar claro o escárnio. Uma delas, uma garota com uma longa trança, inclinou-se na direção da amiga e sussurrou algo que as fez rir. Elas olharam na direção do homem, com os olhos cheios de uma mistura de curiosidade e julgamento, mas nenhuma se moveu para falar com ele. Em vez disso, mantiveram distância, e a diversão momentânea da provocação lhes dava uma sensação de superioridade. A conversa dos clientes continuou, alheia à tempestade silenciosa no canto. Linda, a dona, estava ocupada conversando com um casal de idosos no balcão, de costas.
Ninguém veio oferecer ao homem um cardápio ou mesmo um simples copo d'água. Sua presença estava lá, mas era como se ele não pertencesse àquele lugar, como se a sala tivesse concordado silenciosamente em ignorá-lo. E ele ainda esperava, sem tirar os olhos da janela, com a paciência inabalável e a tristeza profunda demais para transparecer. O som da risada da adolescente, alta e zombeteira, finalmente chegou aos ouvidos de Linda enquanto ela limpava o balcão. Ela olhou para cima, esperando ver a travessura habitual que acompanhava as visitas de fim de semana. Mas, em vez disso, seus olhos pousaram no homem na mesa do canto. Seu estômago se contraiu, os pelos da nuca se arrepiaram. Havia algo nele, algo na maneira como permanecia sentado. Tão quieto, tão paciente, apesar do mundo em movimento ao seu redor. O olhar de Linda se demorou nele por um instante, tentando identificar a sensação de inquietação que a invadia. Ele estava vestido com simplicidade, até mesmo desgastado. No entanto, havia nele uma dignidade silenciosa que não combinava muito com a imagem de um cliente comum de restaurante. Os olhos do homem estavam distantes, focados na chuva que escorria pelas janelas, mas sua postura era perfeita. Ele se sentou ereto, com os ombros eretos, como se estivesse pronto para algo. Havia cansaço em seu rosto, sim, rugas profundas em sua pele, um cansaço antigo que parecia ter se instalado em seus ossos. Mas também havia uma espécie de força na maneira como ele se portava. Por um breve momento, Linda sentiu como se o conhecesse, embora não conseguisse identificar como ou porquê. Havia algo de familiar nele, algo que a inspirava, mas era evasivo, como um sonho do qual ela não conseguia se lembrar direito. Seus olhos se voltaram para os adolescentes, que ainda cochichavam e riam baixinho, claramente se divertindo de alguma forma cruel, divertindo-se com a presença dele. Linda sentiu uma pontada de raiva, mas ela rapidamente se transformou em uma preocupação mais profunda e perturbadora. Algo não estava certo. O homem na cabine estava diferente. Ele não pertencia ao fundo daquele restaurante movimentado, perdido em meio ao barulho dos clientes, tagarelando e das canecas de café tilintando. Ela estivera ocupada administrando o restaurante com sua rotina habitual, mas agora sua atenção estava fixada nele. Havia algo na maneira como ele se portava, no modo como seus olhos nunca desviavam da chuva, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Ela não conseguia ignorar a sensação incômoda de que havia uma história por trás dele, uma que não era contada há muito tempo. E naquele momento, Linda percebeu que não podia simplesmente deixá-lo ali, ignorado por todos. Respirando fundo, afastou da mente a ideia dos adolescentes rindo e decidiu que ela mesma iria repassar. Chega de esperar. Era hora de ver se ele precisava de alguma coisa ou se era algo completamente diferente. Linda se aproximou lentamente da mesa de canto, seus passos silenciosos contra o piso rangente da lanchonete. À medida que se aproximava, ela o via com mais clareza. O rosto do homem estava marcado pelo tempo, com as marcas da idade e das dificuldades profundamente marcadas em suas feições. No entanto, havia nele uma calma, uma dignidade silenciosa que parecia irradiar da imobilidade de sua postura. Ela parou a poucos metros de distância e, com uma voz suave, mas firme, perguntou: "Com licença, senhor. Alguém já anotou seu pedido? Posso lhe servir algo para beber?" O homem virou a cabeça em sua direção e, pela primeira vez, seus olhares se encontraram. Seu olhar era firme, quase compreensivo, como se estivesse esperando por aquele momento. Seus lábios finos e desgastados se curvaram em um sorriso pequeno e gentil. Não era de alegria ou entusiasmo, mas de aceitação silenciosa. "Não, senhora", disse ele suavemente, a voz baixa, mas carregada de uma força que a surpreendeu. "Estou feliz em esperar." Havia algo no jeito como ele falava que tocava o coração dela.
Uma sensação de paciência, de ter esperado por muito mais tempo do que qualquer um poderia compreender. Ele não parecia se importar com a espera. Não parecia esperar muito, e isso por si só fez Linda sentir uma onda inesperada de calor. Ele não era exigente nem impaciente. Como muitos outros que passavam pelo restaurante dela, ele era tranquilo. Quase tranquilo demais, considerando o jeito como o mundo costumava passar rápido. Bem, que tal uma xícara de café enquanto espera? Ela ofereceu, já se movendo para pegar uma caneca no balcão. Ele assentiu e ela lhe serviu uma xícara fumegante, o aroma rico preenchendo o ar entre eles. Ela colocou a caneca na frente dele e deslizou para a cabine em frente a ele, o couro gasto do assento rangendo sob ela. Por alguns instantes, eles ficaram em silêncio, o zumbido da atividade do restaurante desaparecendo ao fundo. Linda olhou pela janela, observando a chuva bater no vidro antes de falar novamente. Está chovendo bastante lá fora, ela comentou com a voz leve e casual, tentando diminuir a distância entre eles. Você vai sair da cidade logo? O homem balançou a cabeça, o olhar distante por um instante, como se a pergunta o tivesse pego de surpresa. Não sei, disse ele baixinho. Só de passagem. Morava aqui há muito tempo. O coração de Linda disparou com a forma como ele disse isso, o peso das palavras pairando no ar entre eles. Sério? Acho que nunca te vi por aqui antes. O homem deu um sorrisinho, mas não chegou aos olhos. Eu saí de lá quando era jovem. Voltou para visitar. O olhar dele se voltou para o paletó surrado que ele usava, e foi então que ela viu uma pequena mancha desbotada na manga. A insígnia era antiga, mas inconfundível. Um emblema militar, um símbolo de serviço. Linda prendeu a respiração. Ela não sabia por quê, mas sentiu um arrepio ao observar o remendo. O homem notou seu olhar, e por um instante, seu sorriso desapareceu. Suas mãos envolveram delicadamente a caneca de café, os dedos tremendo levemente. Há algo errado, senhora? Perguntou ele, com a voz mais suave agora, quase pedindo desculpas. Linda hesitou um instante antes de responder, com o coração pesado, por algo que não conseguia explicar. Não tem nada de errado, ela disse, com a voz quase sussurrando. Eu só não sabia que você tinha servido no exército. O homem assentiu, desviando o olhar, como se a menção ao seu passado fosse algo que ele havia enterrado há muito tempo. Havia uma tensão silenciosa entre eles agora, mas não era desconfortável. Em vez disso, estava repleto de um entendimento tácito. Eu servi há muito tempo, disse ele simplesmente, com a voz sumindo enquanto tomava outro gole de café. Muita coisa mudou desde então. A mente de Linda acelerou, mas ela permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço. Havia mais naquele homem do que ela jamais poderia imaginar, mas uma coisa era que ele não era apenas um viajante cansado de passagem. Enquanto o homem tomava um gole de café, a mente de Linda acelerou, tentando juntar os fragmentos de memória que se agarravam a ela como fios soltos. Havia algo tão familiar nele, o jeito como falava, a força serena em seu comportamento, a maneira como parecia ter carregado histórias de uma vida inteira. Mas não era apenas a sua presença que a atraía. Eram as palavras que ele mencionara há muito tempo, uma frase que carregava peso. E enquanto ele estava sentado ali na mesa do canto, de repente ela se deu conta. Seu coração disparou. Ela já tinha ouvido aquelas palavras antes, mas nunca em um contexto como aquele. Ela se lembrava das histórias que seu pai lhe contava quando criança. Histórias de um herói local, um soldado que lutara bravamente em uma guerra que marcara sua cidade. Seu nome fora passado de geração em geração como uma lenda. Todos conheciam a história. Um jovem promissor que partiu para a guerra e se tornou um dos soldados mais condecorados do país. Mas então, algo aconteceu.
Houve uma batalha, um relatório de baixas, e acreditava-se que ele havia morrido. Seu funeral foi pequeno, mas digno, com a presença de toda a cidade para homenageá-lo. Foi um fim trágico para uma vida jovem, uma perda que deixou a cidade com um vazio no coração, só que ele estava sentado bem na frente dela. Linda prendeu a respiração enquanto o encarava, a verdade a atingindo como um soco no peito. O remendo desbotado em seu paletó, a insígnia militar, a maneira como ele falava com tanta humildade sobre seu passado. Ele não era qualquer um. Era ele, o soldado, o herói de guerra, o homem que todos pensavam estar morto há tantos anos. A constatação a atingiu em cheio, e por um instante ela não conseguiu falar. Sua boca estava seca, sua mente girando. O homem, aparentemente alheio à sua turbulência interna, ergueu os olhos do café com uma expressão suave, porém cansada. Ele lhe deu um sorriso gentil e, com a voz calma, disse: "Obrigado pelo café. Faz tempo que não tomo uma boa xícara." As mãos de Linda tremiam levemente enquanto ela pegava o porta-guardanapos, incapaz de formar palavras. O homem tinha sido um herói, um ícone na cidade. E agora ali estava ele, vivo, sentado em sua lanchonete, como se nada tivesse mudado, como se o tempo o tivesse esquecido. Ela abriu a boca para falar, mas se viu sem palavras, o peso do momento pressionando seu peito. A mente de Linda acelerou enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Ainda se recuperando do choque de perceber quem era o homem na mesa do canto, ela respirou fundo para se acalmar e, em seguida, silenciosamente se desculpou e se levantou da mesa. Seu coração estava pesado, mas agora havia uma sensação de urgência, uma necessidade de compartilhar essa verdade com os outros. Ela caminhou até o fundo do restaurante com passos rápidos e decididos. Reuniu os funcionários, Jake, Carla e até o jovem ajudante de garçom, Tim, no pequeno depósito. Eles a olharam, preocupados com a expressão em seus olhos. "Todos me escutem", disse Linda suavemente, com a voz firme, mas cheia de emoção. O homem na mesa do canto. Ele não é apenas um estranho de passagem. Ele é o nosso herói. Ele é Thomas Hale. Seguiram-se alguns segundos de silêncio atordoado, e então o rosto de Carla empalideceu, sua mão instintivamente agarrando a borda do balcão. "Espera! Salve! Como o soldado que morreu." "Aquele Salve?" Linda assentiu com a garganta apertada. "Ele está vivo. Ele está vivo há todos esses anos. Todos nós pensamos que ele morreu, mas ele está sentado lá fora, na nossa lanchonete, como se nada tivesse acontecido." Uma onda de culpa tomou conta da sala. Os olhos de Carla se voltaram para a frente, o rosto vermelho de vergonha. Mas nós o ignoramos. O tratamos como qualquer outro cliente. Como se ele fosse invisível. Não apenas invisível, Jake acrescentou baixinho, com a voz cheia de arrependimento. "Deixamos aquelas crianças rirem dele. Nós nem lhe oferecemos um copo d'água. A compreensão os atingiu de uma vez. A vergonha de suas ações, o desrespeito que demonstraram por um homem que dera tudo por elas. O clima no restaurante havia mudado. O barulho da cozinha, a conversa nas mesas, tudo parecia distante agora. O peso da verdade caiu sobre eles, e com ela veio um profundo sentimento de respeito. O herói que havia sido esquecido, ignorado, era agora a pessoa que precisavam homenagear. Os olhos de Linda se suavizaram, sua voz quase um sussurro. "Precisamos consertar isso." Linda voltou para a frente do restaurante com o coração cheio de propósito. Ela foi direto até o homem na mesa do canto, que havia terminado o café, e estava lentamente apertando o casaco em volta do corpo. Os outros se reuniram atrás dela, e houve um entendimento silencioso entre eles. "Sr. Hale", disse Linda suavemente, "será uma honra tê-lo como nosso convidado hoje. Por favor, deixe-nos servir-lhe uma refeição."
O que você quiser, por conta da casa. O homem olhou para ela com um brilho de surpresa nos olhos, mas então assentiu, os lábios se curvando naquele mesmo sorriso humilde. Obrigado, senhora, disse ele baixinho. Linda acenou para Carla, que imediatamente foi até a cozinha preparar a refeição. A atmosfera no restaurante havia mudado e o ar estava repleto de uma nova energia. A notícia se espalhou rapidamente e, em pouco tempo, clientes que antes não o notavam estavam chegando, agradecendo e apertando sua mão. Os adolescentes que antes riam dele agora estavam diante dele, com as cabeças baixas em sinal de desculpas. Desculpe, senhor, disse um deles. Nós não sabíamos. Lágrimas brilhavam nos olhos do Sr. Hale enquanto ele se recostava, ouvindo as histórias que os clientes compartilhavam com ele, relembrando o passado juntos. Aplausos ecoaram pelo restaurante e toda a sala se sentiu como se fosse uma só, unida em gratidão, redenção e respeito renovado. Quando a refeição chegou ao fim, o Sr. Hale se levantou lentamente, ajeitando cuidadosamente seu paletó surrado. Ele lançou um sorriso suave e agradecido para Linda. Agradeço tudo. Você fez um velho se sentir um rei hoje, disse ele, com a voz cheia de gratidão. Linda caminhou com ele até a porta, com o coração ainda transbordando do momento emocionante que haviam compartilhado. Ela não pôde deixar de perguntar. Para onde você está indo agora, só de passagem? Ele parou na porta, com o olhar pensativo por um momento. Só de passagem, repetiu baixinho. Então, com um suspiro suave, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma fotografia gasta e desbotada. Entregou-a a ela, com as mãos ligeiramente trêmulas. Linda pegou a foto e, ao olhar lá, prendeu a respiração. Era uma versão mais jovem do Sr. Hale, ao lado de seu falecido pai, ambos em uniformes militares, com rostos cheios de juventude e camaradagem. Seu coração disparou. Eu não percebi, ela começou com a voz carregada de emoção. Ele sorriu suavemente com o olhar distante. Seu pai e eu servimos juntos. Ele era um bom homem. Naquele momento, Linda percebeu que aquele encontro não fora obra do acaso, fora obra do destino. Um reencontro há muito esperado que uniu o passado, o presente e a família. Um presente que ela guardaria para sempre. A jornada do herói esquecido, o poder do respeito e a bela maneira como as comunidades podem se unir realmente nos mostram a importância da compreensão e da gentileza. Histórias como essas nos lembram que, às vezes, os encontros mais inesperados podem trazer as conexões mais significativas. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas. E se você é novo no canal, inscreva-se para não perder mais histórias que celebram o poder da conexão humana.